Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de contabilidade intermediária. Nosso tema de hoje vai ser depreciação, amortização e exaustão. Bom, o que é depreciação, o que é amortização e exaustão? Vamos lá. Depreciação, amortização e exaustão, ela é regida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil no CPC 27, né, que, inclusive, vocês já fizeram algumas pesquisas referentes a isso, né? Então, vocês têm aí esse pronunciamento já pesquisado, né? Deixa eu só centralizar um pouco aqui. Acho que ficou legal. Bom, amortização, depreciação e exaustão. O que vem à mente logo de cara quando se trata desses itens, tá? São os bens, o desgaste pelo uso dos bens do ativo permanente, né? Então, os bens do ativo permanente são o quê? Móveis, máquinas, equipamentos, veículos, né? Esses são a parte dos bens. Aí a parte de investimentos, né? São os direitos que você possa ter, né? O direito de uso de marcas e patentes, que você tem o recebimento de royalties, né? Ou o pagamento desses royalties, ou a exploração extrativista, quando a empresa trabalha com retirada de minério ou coisa parecida. Então, ela tem essa... conforme você vai retirando os minérios, ele vai depreciando o valor total. Ok? Bom, então, os bens do ativo permanente, em função de sua utilização, sofrem redução de suas vidas úteis e perda de valor. Então, eu citei lá, depreciação, máquinas, equipamentos, veículos, né? Conforme você vai usando, vai depreciando ano a ano. Então, você tira um veículo zero por um preço, passou um ano, ele já tem lá 20% de depreciação. A máquina, mesma coisa. A amortização de algum... Você retira... você tem um investimento que você fez na montagem da empresa, por exemplo. Gasto pré-operacional, né? É um direito. Ótimo, você gastou para montar a empresa. A legislação brasileira permite que você se credite desse valor, tá? Durante um X anos de vida útil aí, né? Durante o tempo que esse valor vai subsidiar a empresa, que a empresa vai existir, tá? E a exaustão? Quando se fala exaustão, é exaurir, tá? Voltado mais para a extração de recursos naturais. Então, por exemplo, como eu citei lá, uma jazida de retirada de minério de ferro. Conforme você vai tirando as toneladas, a jazida, o seu bojo, ele vai diminuindo, né? Então, ele tem uma estimativa de quantidade, conforme você vai tirando, vai diminuindo. É igual a extração de petróleo, né? Aqui prevê 1 bilhão de barris de petróleo, aí você vai tirando 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, ele vai depreciando, mês a mês ou ano a ano. O reconhecimento desta perda de valor é feito através da depreciação, amortização e exaustão, conforme o caso. Depreciação para bens, amortização para direitos e exaustão para extração mineral. O conceito de depreciação é aplicável a itens tangíveis, isto é, o ativo não circulante, né?
O que é tangível? Que você pode tocar, existência física. Tá? Os tangíveis que têm existência física, né? Móveis, máquinas, equipamentos, etc. No quesito dos intangíveis, o valor não possui, ele não possui existência física. São marcas, patentes, gastos pré-operacionais, gastos com reorganização e etc. Esses estão sujeitos à amortização. Então, depreciação é só para bens tangíveis, bens intangíveis ou incorpóreos é amortização, e os recursos naturais sujeitos à exaustão são as minas, as florestas, reservas petrolíferas e minerais. Tá? Aqui também pode incluir extração de areia, extração de pedra. Na nossa região nós temos a pedreira aqui, Massaguaçu, né? Nós temos a pedreira da Crafter, em São Sebastião. Nós temos a extração de areia aqui da Serra Mar, é um dos exemplos, né, de extração de areia. Que mais que nós temos de extrativista aqui? Sim, a Bacia de Santos, né, descobriu o petróleo, né, então tem a extração de petróleo, no qual a gente recebe alguns royalties aqui, porque a base de gás aqui, petróleo e gás, né, que sai e passa aqui por Caraguá. Ok? Depreciação. O processo de alocação da despesa ou custo de depreciação, amortização ou exaustão é em função da sua vida útil, dos bens adquiridos pelas empresas para realizarem as suas atividades ou finalidades estatutárias. Traduzindo no português coloquial, né? Para que serve isso aqui? A depreciação, ela leva sempre tanto a depreciação, mais a depreciação do que a amortização em si, né? Mas a depreciação, especialmente, ela leva em consideração, por ser bens adquiridos por trabalho da empresa, ela leva em consideração a sua vida útil. Tá? Então, um veículo, por lei, a vida útil dele é de 5 anos. Então, como é que vai ficar a depreciação desse veículo? Esse veículo vai ser depreciado totalmente em 5 anos. Na que razão? A que proporção? Na proporção de 20% ao ano. Tá? Bom. A vida útil é o período de tempo em que o bem tenha condições de realizar suas atividades para o qual tenha sido adquirido. O que é vida útil? É o tempo em que o bem se torna útil para a empresa, independentemente se ele ainda tem valor financeiro ou não. Então, por exemplo, o automóvel, como eu citei, ele contabilmente e pela legislação brasileira, a vida útil dele é de 5 anos. Porém, ao passar 5 anos, ele ainda vale alguma coisa, certo? Mas dentro da contabilidade, ele já está praticamente depreciado. Tá? Então, essa é a característica. Mas a vida útil para a empresa é de 5 anos. Por quê? Após 5 anos, começa a ter muito gasto com manutenção. Então, não compensa para a empresa ter um veículo muito antigo. Compensa, sim, ter um veículo novo, né, que possa garantir o trabalho dentro da empresa sem problema com gasto com manutenção. Então, basicamente é isso. Essa vida útil e esse desgaste pode ser provocada pelo uso, pelo tempo ou pela obsolescência. Pelo uso, de acordo com quanto mais você usa o equipamento, mais ele deprecia. Exemplo,
máquina de... vamos colocar uma impressora. Tá? Uma impressora tem uma quantidade de vida útil de impressão. Um X volume. Se você trabalha em tudo normal, ele vai ter uma duração mais longa. Porém, se você usa muito ela durante a atividade, ou o turno é ininterrupto da máquina também, né? Pode ser aquelas turno que trabalha 8 horas, ele tem um desgaste. Se ele trabalhar 18, tem outro desgaste. Se ele trabalhar 24 horas, ele tem outro desgaste. Pelo tempo, o tempo é em função dos anos, né? Então, exemplo, o nosso veículo ali que tem depreciação programada em 5 anos, vida útil de 5 anos. Chegou ao final de 5 anos, está todo exaurido. Nada impede de que, em função do uso, alguns veículos possam durar mais que 5 anos, ou menos. Tá? Nada impede isso. Eu só estou relatando que certos itens, certos bens, têm sua própria designação de vida útil, garantida expressamente em lei. Tá? Nada obstém da empresa depreciar aceleradamente, mas aí é um outro sistema que nós vamos ver logo à frente. Tá? E obsolescência é quando o bem se torna obsoleto, ele tem... saiu nova tecnologia, novo equipamento que economiza mais, e assim sucessivamente. Quais os elementos aplicados, né, em que aplicamos a depreciação, exaustão e amortização? O ativo imobilizado tangível, que é mantido para o uso da produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel ou outros, aluguel a outros, né, ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um ano. Tangíveis são bens componentes do ativo imobilizado, não sujeitos à venda, e sofrerão depreciação, como eu já disse. Eles sofrerão perda do valor em função do seu uso. Aí, no caso, eu citei lá máquinas, equipamentos, ferramentas, né, edificações, até os prédios. Tá? Não estão sujeitos à depreciação dentro dos tangíveis os terrenos e as obras de arte. Por quê? O terreno, você não tem como depreciá-lo. Por quê? Ele sempre vai estar valorizando, porque é aquele espaço territorial que você possui. Né? Você possui uma escritura de um espaço territorial. E aquele espaço territorial tende a ser valorizado ano a ano. E obras de arte? Obras de arte, todo mundo sabe, quanto mais antiga, mais valor ela tem. Então, não se deprecia obras de arte. Os ativos intangíveis são sujeitos à amortização, as patentes, direitos autorais, software. Por que as patentes e os direitos autorais, os softwares? Bom, vocês sabem que nós temos, dentro do mercado de patentes, né, a empresa vai e registra a patente de um determinado produto, ou método de execução de uma determinada obra, ou criação de um determinado produto, ou criou um novo remédio, enfim. Durante alguns anos, isso depende de cada tipo de produto, como ele é registrado lá, né, na marca das patentes, ele tem um prazo em que quem utilizar dessas técnicas, desse produto, da forma de produzir, etc., terá que pagar royalties, né? Pagar uma taxa a quem detém a patente. Por exemplo, eu quero usar o remédio, eu desenvolvi o remédio para câncer. Cura tudo. Bom, eu estou revolucionando o mercado, só que eu gastei para montar esse remédio, então eu registro a minha patente.
quem quiser produzir esse remédio terá que me pagar para obter a fórmula de uso. Então, é aí que estão os ganhos de investimento em marcas, patentes, pesquisas para registro de patente. E esse recebimento mensal é em função do quanto a empresa que locou esse equipamento, que está usando sua patente, mediante um contrato, é claro, né? E o quanto ela produz, o quanto ela faz. Tudo depende do contrato disso, por produção, valor fixo anual, proporcional ao faturamento, enfim, N outras atividades, né? Então, igual aqui, a Prefeitura de Caraguá recebe royalties. E o que são royalties? Royalties é o pagamento pela utilização de um bem pertencente ao município, no caso, a territorial, né? O espaço onde passa o gasoduto. Então, isso gera para o município royalties. Por quê? Porque aquele petróleo pertence, uma parte, né, uma fatia dele pertence ao município em termos de extensão territorial. Okay? Bom, o próximo não estão sujeitos à amortização marcas de indústria, de comércio, quando há direitos de vida econômica e legal ilimitados. Por exemplo, a marca McDonald's, a marca Bob's, Microsoft, Apple e etc. Então, eles não têm depreciação ou amortização. Por quê? São perenes. Elas vivem para sempre, né? Então, ou sempre enquanto tiver alguém comprando ou tiver ações negociadas em bolsa. Então, ela tem uma vida econômica legal ilimitada. Você não sabe quanto tempo durará a Coca-Cola, por exemplo, né? Então, ela vai continuar, mesmo depois do falecimento dos criadores dela. Mesmo depois continuando. Os recursos naturais sofrem exaustão. Como eu já tinha dito, são as minas, as florestas, etc. As reservas petrolíferas, sempre friso isso, porque nós sofremos aqui esses itens. Lançamento dessa depreciação. Essa depreciação para a empresa, ela vai entrar como uma conta redutora do ativo. Bom, o ativo, nós temos as contas devedoras ou credoras. Todas as contas do ativo são bens e direitos de natureza devedora. Como é que eu reduzo um valor devedor? Fazendo um crédito de igual valor. Então, vamos lá. Qual é o lançamento que nós vamos fazer dessa depreciação? Então, encargos de depreciação eu vou debitar. Isso é como se fosse uma despesa. Tá? Encargos de depreciação, amortização ou exaustão. Pode colocar como despesa de depreciação, amortização. A depreciação, amortização ou exaustão acumulada. Então, no caso do nosso veículo lá, que descontou 20% do valor dele. Eu paguei 100 mil no veículo e no primeiro ano eu tive uma depreciação de 20 mil. Então, qual é o lançamento que eu vou fazer? Esse lançamento é sempre feito no último dia do ano. Tá? Então, depreciação, amortização e exaustão acumulada, depreciação acumulada, vamos dizer assim, ela é uma conta retificadora de ativo. Então, como é que vai ficar esse lançamento contábil? Caraguatatuba, 31/12, débito, encargos de depreciação, entende aqui também despesa com depreciação, tá? A depreciação acumulada, ou amortização acumulada, ou exaustão acumulada. E aí o valor referente à depreciação do período nesta data.
Por que nós fechamos tudo no dia 31? É o fechamento anual. É o último dia útil do ano que a empresa faz a sua apuração do resultado. Então, vocês sabem que o ano civil é de 1º a 31. Então, oficialmente, começa no dia 2, porque o dia 1º sempre é feriado, né, que é o dia da confraternização universal. Então, começa do dia 2 ao dia 31 de dezembro. Salvo as empresas que abrem no dia 1º. Aí você escritura no dia 1º. E essa conta de depreciação, antes que eu termine aqui, ela vai para o DRE. Então, por isso que eu falei da importância daquele DRE que nós tínhamos visto lá no exercício. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Não vou abrir, não. Olha aqui. Então, esse é o nosso DRE. Tá? O que nós temos nesse DRE? Todas as contas utilizadas pela empresa. Okay? As contas utilizadas pela empresa no tocante às contas de resultado. Receita, custo e despesa. A despesa, como vai ser uma despesa de depreciação, ela vai entrar onde? Aqui, ó, nas despesas operacionais. Então, se for uma despesa com depreciação de máquina, equipamento, lá, entra aqui, ó, despesa administrativa. Se for uma despesa de máquinas de venda, que tenha relacionado com a venda ou com a produção, se for com a produção, é custo. Tá? Nós vamos ver logo um pouquinho mais à frente. Agora, se for de veículos, se for veículos de entrega, é despesa comercial. Se for os veículos de circulação da empresa, despesa administrativa também. Tá? Então, tudo depende de onde atua o objeto da depreciação. Se é uma máquina que produz mercadoria para a empresa, essa depreciação não é uma despesa, e sim passa a ser um custo. Ela vai sendo incorporada nos custos operacionais aqui, ó, vai estar junto com o CMV aqui, ou o CSP. Porém, se for dos equipamentos da fábrica, de maneira geral, né, de administrativos, né, prédio, manutenção, infraestrutura, etc., despesa administrativa. Se for voltado à venda, né, tipo, a depreciação do veículo de entrega de produtos, ela é despesa com vendas. Despesa de depreciação com vendas. Okay? Bom, então é ali que fica a parte dessa depreciação. Agora, nós vamos ver dos métodos de depreciação. Quais métodos de depreciação nós temos? Lembre-se, tá? Nós temos aí o método linear, né, que nós vamos trabalhar agora, que é o quê? Os bens do ativo permanente, né, em função da sua utilização, sofrem redução da sua vida útil e perda de valor provocada pelo uso, pelo tempo, pela obsolescência. Isso nós já vimos. Beleza? Bom, o reconhecimento dessa perda é feito através da depreciação, amortização ou exaustão, conforme o caso. Depreciação é aplicável aos tangíveis,
está pagando um release. O que é o tangível? Tangível são do ativo não circulante, geralmente os ativos permanentes. A amortização é aplicável a itens intangíveis, do ativo não circulante também. Exaustão é aplicada aos recursos naturais. Minas, pedreiras, areal, florestas, reservas petrolíferas e minerais. A despesa ou custo da depreciação, amortização ou exaustão é em função da vida útil do bem adquirido para realizar em suas atividades ou finalidades estatutárias. Então, ela pode ser, essa depreciação pode ser um custo ou uma despesa. Porém, é em função da sua vida útil. Essa vida útil não se prenda só a anos ou tempo, tá? Ela pode ser também por quantidade produzida, quantidade a ser extraída. Enfim, essa é pode ter essas duas conotações dentro dessa exaustão, ou amortização ou depreciação. Bom, depreciação, que é o lançamento, ela vai ser lançada como despesa de depreciação, crédito de depreciação acumulada. A depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo permanente, ou ativo não circulante. E os encargos de depreciação, a despesa de depreciação, é uma conta de resultado. Bom, definições necessárias para o cálculo. Quando nós vamos fazer o cálculo da depreciação, nós temos que destacar isso aqui. Valor de aquisição ou de produção. É o valor pago deduzido dos tributos recuperáveis. Então, quanto você pagou pelo produto? Esse é o valor que vai iniciar a depreciação. Vida útil, quantidade de períodos previsto para a utilização de determinado bem do ativo permanente. Então, isso aí vai dizer o quê? Qual é o período em que o bem vai estar sendo útil para a empresa ou utilizado pela empresa. Valor residual. Como eu falei anteriormente, muitos bens, ao terminar sua depreciação, determinada por lei, obviamente, ainda possuem valor financeiro. Então, a empresa pode, de antemão, destacar um valor residual, quer dizer, terminou o prazo de depreciação, para a conta não ficar zerada, para esse item não ficar zerado e ainda existir o item, né, ele mantém um valor residual. Esse valor residual é o quê? É o que vai ficar, após toda a depreciação, é o que vai ficar como valor do bem. Tá? Então, tem valor depreciável. Então, valor residual é o valor patrimonial remanescente do bem, deduzido toda a depreciação realizada durante sua vida útil. É o valor que sobra após toda a perda por uso, desgaste ou obsolescência. Valor depreciável. Valor depreciável é idêntico ao valor de aquisição, sempre que o valor residual for zero. Se o valor residual for zero, o valor depreciável, quer dizer, que base que eu vou dar como depreciação, é o valor de aquisição, ou o valor de produção. A taxa de depreciação é o percentual aplicado sobre o valor depreciável de cada período para a apuração do encargo de depreciação do referido período. Então, é feito individualmente. A taxa de depreciação é aplicada individualmente a cada bem. Encargo de depreciação, em outras palavras, também pode ser chamado aí de despesa de depreciação. É o resultado da multiplicação do valor depreciável
pela taxa depreciável do respectivo período. Então, o exemplo lá do nosso carro, 20% ao ano. Então, é o valor do carro que eu paguei, vezes 20% ao ano. Então, débito de veículos, né, crédito de veículos e débito de despesa com depreciação. Desculpa. Débito de despesa com depreciação, crédito com depreciação acumulada. Aí eu estou vendo ali embaixo que a depreciação acumulada é o somatório dos encargos da depreciação. Então, cada ano que eu vou depreciando bem, eu vou somando, isso dá depreciação acumulada. Valor contábil, aqui que eu estava fazendo a confusão. Valor contábil é a diferença entre o valor de aquisição e a depreciação acumulada, sempre. Geralmente, quando se tem valor residual atribuído aos produtos, o valor contábil vai ser exatamente igual ao valor residual. Bom, duas características básicas e cumulativas. Prazo de duração limitado e inexistência de indenização para a amortização. A amortização não pode ter uma existência indenizatória e nem um prazo de duração limitado. É aplicável basicamente aos elementos intangíveis. Então, depreciação incide sobre bens físicos de propriedade do contribuinte. A amortização se relaciona com a diminuição do valor dos direitos ou despesas inferidas com o prazo limitado, legal ou gradual. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de como é o cálculo da depreciação. Então, eu vou colocar apenas, olha, comprou uma impressora que tem uma vida útil de 5 anos por R$12.000 em fevereiro de 2022, de 1 de 2019. Qual é o valor da depreciação anual? Então, eu sei que o bem me custou, a impressora me custou 12 mil. Não tem nenhum valor residual, eu vou ter que ficar preenchendo. O metro de hora linear não tem valor residual. Eu tenho vida útil 5 anos. Se é 5 anos, eu vou pegar 100%, dividido por 5 para me achar minha taxa de depreciação, que vai dar 20%. Então, 100, ó, taxa 100 dividido por 5, 20% ao ano. E se for ao mês, professor? É só pegar o 20 e dividir por 2. Se for ao dia, o 20 divide por 12 e depois divide por 24, por 30. Valor. Aí vamos lá para a tabelinha, né? Primeiro ano, dezembro de 2019. Por que dezembro de 2019? Eu não falei que eu tenho que encerrar todo o ano a minha realização? Então, todo ano eu faço minha depreciação até dia 30. Então, no dia 30, eu contabilizo 31 de dezembro de cada ano, né? Eu contabilizo toda a depreciação do ano. O bem aqui, eu tenho que ver a data da aquisição. Então, qual a data da aquisição? Eu comprei dia 2 de janeiro de 2019. Então, beleza, ele vai sofrer toda a depreciação de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, esse ano vai ser tributado em 20% da taxa anual. Então, 12 mil é o valor depreciável, que é o total da aquisição de bem. 20% da taxa deu um valor da depreciação de 2.400. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante o ano de 2019, eu vou descontar aqui tudo
depreciação, R$ 2.400. E qual é o valor contábil do meu bem, então? É 12 mil menos os 2.400, 9.600. E assim, sucessivamente, é o outro, né? Então, ó, se for dia 20 de dezembro, é 12 mil, eu vou novamente depreciar 2.400, tinha 9.600 menos 2.400, 100.200, tinha, aí volto no próximo mês, terceiro ano, mais 20%, quarto ano, mais 20%, e chegamos no quinto ano, mais 20%, deu 2.400, que zerou o meu saldo aqui. Então, valor residual, não tem nada. Valor do bem, valor residual, zero. Valor contábil, zero. Por quê? Porque está totalmente depreciado. O método de cálculo de depreciação pelas unidades produzidas, ele se assemelha muito ao linear, porém é referente àquelas quantidades. Então, o método das unidades produzidas, o custo do bem, é dividido pelo total de unidades estimadas a serem produzidas pelo bem. E a depreciação do período é igual à taxa unitária, que é aquele que você achou da produção, do valor do bem dividido pela capacidade de produção do bem, né, vezes a quantidade efetiva produzida. Nós vamos estar trabalhando sempre aqui como se fosse uma empresa, tá? Então, a indústria é mais fácil da gente formatar a ideia. Então, você vai pegar o quê? O total do bem, divide pela quantidade de peças, no caso aqui, 182 mil custou o bem. Total de peça, 30 milhões de peças. Então, 182 dividido por 30 milhões, vezes, aí o valor que eu achar, vezes as peças do primeiro ano, 800. 2,67. E aí eu acho a quantidade aqui. E assim sucessivamente eu faço para o primeiro ano, para o segundo ano, eu acho o percentual aí das quantidades que eu produzi e quanto de percentual de vida útil eu vou ter que descontar do meu produto para a título de depreciação. Então, no próximo exemplo da exaustão, seguindo o mesmo critério das unidades produzidas, né, utilizadas ou produzidas, né, ela reflete a perda do valor do bem ou direitos do ativo ao longo do tempo, decorrente de sua exploração, seja de recursos minerais ou florestais, classificados como ativo imobilizado, avaliados pelo custo de aquisição, sempre. Então, perceba que o custo de aquisição sempre está ali. Então, nós colocamos aí um cálculo de exaustão de uma plantação de pinos com corte estimada contabilmente, né? Para corte, aliás, né? Então, eu estimei que eu vou ganhar 400 milhões com essa plantação. No início do período, havia uma plantação de 5 mil hectares. Ao longo do período, foram derrubados 1.500 hectares de floresta. Bom, então, é só fazer aquela multiplicação normal também. A quantidade adquirida, né? A quantidade que eu tenho, 5 mil hectares plantados, a exploração de áreas por período, 1.500
hectares derrubados. A taxa, então, é 30%, que é o quê? 5.000 dividido por 1.500, 30%. Então, beleza. Nosso valor contábil dessa floresta plantada é 400 milhões. Vou usar essa taxa de depreciação de 30%. E o total do encargo de depreciação será 120 milhões. Que é os 30% de 400 milhões. Bom, com isso, o primeiro método de depreciação está apresentado. Eu vou interromper agora a gravação e a gente volta na aula para demais considerações, ok?